Foi bonito, né? Essa parte agora do caminho. Gostei. Foi bonito, foi. Por isso é que eu fiquei a ouvir. Né? Foi bonito, gostei, vou até usar. Bem-vindos ao podcast da Oficina Clown. O podcast onde procuramos descobrir como é que o palhaço saiu da casca e está hoje vivo na vida dos participantes da oficina. Hoje temos connosco a Gabriela. Meu nome é Gabriela, eu sou arteterapeuta, eu trabalho com crianças e com a questão do brincar livre, mas também com adultos sobre essa mesma questão, sobre criatividade, enfim, desenvolvimento pessoal de forma mais ampla e como arteterapeuta também, né? Como eu falei. Meus hobbies. O que é que tu gostas de fazer? Eu amo dançar. Ok. Eu gosto muito de ir para exposições, de ir para teatros, de ir para peças, performances, enfim, isso me alimenta bastante. Tens sonhos de criança? Ainda queres concretizar alguma coisa que te lembres? Engraçado, porque eu comecei a dar aulas aqui de expressões na escola e eu me lembrei que esse era um grande sonho de criança, assim, que eu brincava disso, né, criança, assim, eu botava meus irmãos sentados, eu dava aula para eles a tarde inteira, eles tinham aula de manhã e tinham aula à tarde. E eram aulas de quê nessa altura? E eu não lembro direito, mas era isso, eu botava eles para desenhar, para pintar, Ok. e às vezes eu chegava aí na sala da professora deles para porque eles são pedir mais as velhos. tarefas, eles são mais novos. Mais novos, ok. E aí eu pedia as atividades que ela fazia em sala com eles para poder fazer em casa novamente. Ok. Mas era mais coisa assim de desenhar e pintar, e tinha a hora do recreio, tinha a hora do lanche, enfim, era, Tudo bem. era regrado. Bem programado. E depois hoje em dia eu sou contra todos esses horários, mas era como eu aprendia também na época. Quando não sei o que fazer, começo por... Respirar. E aí é isso, assim, eu acho que meu sonho de criança é que eu conseguisse fazer tudo que eu brincava, porque eu brincava muito de ser professora, eu brincava muito de ser produtora cultural, eu brincava muito de fazer peças de teatro, eu brincava disso tudo, que eu me tornei isso tudo. Eu gostaria de Sim. continuar brincando dessa forma. Então diz-me, como é que a Oficina Clown surgiu na tua vida? Em que momento da tua vida é que ela surgiu? Ouvindo você fazer essa pergunta é até engraçado, nostálgico, não sei muito bem, porque eu estou em Portugal há 1 ano e 2, 3 meses, mais ou menos. E quando eu decidi vir, porque, enfim, meu marido estava vindo fazer uma pós-graduação, eu fiquei pesquisando, eu gostaria muito de fazer uma oficina de clown, desde o Brasil, e essas coisas que você vai deixando para depois, e aí eu não tinha feito ainda, eu já tinha trabalhado num festival grande de circo na minha cidade, que é um dos maiores do Brasil, como produtora. E aí foi quando eu entrei em contato, assim, mais de perto, né, com o mundo do clown. E foi, inclusive, onde eu conheci meu marido. Foi nesse festival. E eu decidi que, já que eu ia vir para Portugal, eu ia abrir, né, outros horizontes, eu ia ter a opção de ser quem eu quisesse ser. Eu acho que quando você migra, você tem essa ideia, né, que você vai fazer tudo que você quer fazer. E aí eu decidi que eu faria um curso de clown. E pesquisei, obviamente, a Oficina Clown foi uma das primeiras, opções que surgiram. E eu fiquei muito intrigada, porque eu lia e eu fazia, então eu lembrava muito da questão da arte-terapia, né, porque para mim é muito semelhante em muitos aspectos. Sim. Depois que eu fiz, eu achei ainda mais semelhante. Ter a liberdade de fazer o que eu quiser é... Usar a linha inteira da vida. Ok. E o que é que levas da oficina? Como eu disse, assim, eu adoro brincar. Assim, adoro. Eu tenho... Faz parte de toda a tua vida. Faz neste parte da momento. minha vida, literalmente, do meu trabalho. Eu trabalho com isso, eu vivo disso. E, às vezes, a gente não tem muitos lugares para isso, né? Eu faço isso em casa mesmo. Pode parecer que é... O brincar. Eu danço muito em casa, mesmo, sozinha, assim. Eu danço, eu brinco, ontem, não, sei lá, esses dias agora, eu estava no Rocio e eu vi um homem cheio de bolha de sabão, não sei se você chama assim, acho que sim, sim, né? sim.
E estava eu e um casal de amigos que vieram aqui conhecer a cidade. E eu comecei a estourar as bolhas de sabão. Enfim, eu realmente faço isso. E eu acho que em cada momento que você está num lugar que lhe permite fazer isso, você abre isso mais em você, internamente. Você amplia esses espaços em você para que você não se importe tanto com os olhares de estranhamento, porque você está no meio de uma praça, uma adulta, cheia de crianças em volta, estourando bolhas de sabão. Sabe? Eu acho que o plim tá na sua cabeça internamente já. Então, Sim. Todos esses julgamentos que surgem. pois é, então assim, eu realmente acho que se a gente se soltasse mais, brincasse mais, fosse mais verdadeiro com quem a gente é, com os nossos desejos, a gente realmente estaria muito mais inteiro em qualquer coisa que nós formos fazer, qualquer profissão, qualquer coisa. E eu acho que ter ido para a oficina clown, ter feito a oficina, era ter certeza que uma vez por semana, naquele horário, eu teria um ambiente propício para isso e eu estaria, nesse ambiente externo, ampliando o meu ambiente interno de permissão para essa criança estar comigo até hoje. Assim. Acho que foi isso. Não dar importância aos julgamentos é como? Estourar bolhas de sabão no meio da Praça do Rocio. Quando você também percebe que muitas crianças não estão tendo espaço e tempo para o brincar livre, e o que isso significa na vida delas agora e o que vai significar futuramente, você percebe que é uma bandeira que tem que ser defendida mesmo, Sim. sabe? Que é sério mesmo. As crianças estão ficando com questões de ansiedade, de obesidade, de hiperatividade, de muitos ADs que são falta de brincar muitas vezes. A criança precisa brincar para desenvolver tudo que ela precisa desenvolver, questões afetivas, emocionais, psicológicas, sociais, enfim, tudo isso a criança desenvolve e essas potencialidades todas de criatividade, imaginação, tudo isso com brincar, ela desenvolve brincar livre. E eu acho que se a gente pensa isso para as crianças, para os adultos é igual. Sabe? Sendo que a gente normalmente relaciona o brincar, o lúdico, a criatividade a crianças. Isso não é verdade. A gente tem que estar mais atento a isso e mais perto disso. E aí, voltando para a oficina, eu acho que é isso. Assim, eu acho que a oficina ela proporciona esse momento e esse espaço de resgate e de pensamento e muito mais do que pensar, sentir o lúdico na nossa vida durante esses 3 meses da oficina. Eu celebro o fracasso com... Nossa, às vezes com um belo cobertor deitada durante muito tempo. Às vezes com uma bela taça de vinho. Às vezes chorando muito no banheiro, a tomar banho. A gente não é muito preparado, né, para o fracasso. Né? Não é, a gente, na sociedade que a gente está vivendo, a gente tenta ignorar. Né? A tristeza, o fracasso, a gente tenta ignorar. E por tentar ignorar tanto, ela está vindo com tudo, assim, né? A gente não pode ser ignorado algumas coisas. E na minha cidade não existe as 4 estações. Não é forte. Okay. Então, tem chuva, tem sol e normalmente tem sol durante o ano. E ter vivido as 4 estações, né, nesse ano me ensinou muito sobre ciclos. Okay. E tem o inverno. São 3 meses de inverno. E são 3 meses de recolhimento. E é necessário recolher. Não que eu recolha 3 meses, mas assim, eu falo da natureza, né? A natureza recolhe 3 meses. E várias vezes, em dias de frio, você não tem muita vontade de fazer coisas. Você fica mais quieta, lê um livro, toma um chá. Isso me ensinou muito, me fez pensar muito sobre momentos de introspecção, que muitas vezes a gente não está muito habituado, né? De ficar mais quieto, de ficar mais pensando, oh, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Oh, meu Deus, deveria estar fazendo mais. Né? E eu acho que a gente conseguir pensar sobre isso, sentir o que a gente está sentindo. Eu acho que o mais importante em momentos de fracasso é que a gente sinta o que a gente está sentindo.
E acho que é importante a gente dizer, oi, fracasso, vem cá, vamos conversar um pouco. E fracasso! Oi, fracasso! Porque é isso, eu acho que não tem como não ter, né? Fracasso, tristeza, não tem como não ter. Então, é muito como a gente lida com isso mesmo. E a forma de lidar com isso, na minha opinião, é dar-lhe ouvido. O palhaço partilha porque... Porque é humano. O que é que foi mais difícil para ti na Oficina Clown? Teve uma questão na Oficina Clown para mim que eu passei por uma questão aqui que minha casa, enfim, teve um problema. Minha casa foi assaltada. Ok. E aí eu tive que faltar à oficina, né, na semana. E na outra semana, eu não lembro qual foi exatamente o exercício. Mas eu acho que era para escolher algum sentimento e colocá-lo para fora, né? Assim, colocar o nariz e fazer. E eu lembro que eu comecei a fazer, assim, toda a minha tristeza, minha raiva, meu medo pelo que tinha ocorrido. E eu fiz mesmo, assim. Eu fui pro chão, eu deitava, eu gritava. E as pessoas começaram a rir. E aí eu fazia, gente, pensava, né? Mas não tem graça, não tem graça nenhuma, eu tô sofrendo. E aí teve uma hora, assim, que eu comecei a rir, passou assim, eu fiz, óbvio que tem graça, era uma pessoa deitada no chão, gritando, com o nariz de palhaço na cara. E aí isso foi difícil, não isso, né? Essa atividade foi maravilhosa, foi libertadora para mim. Mas teve esse fato que aconteceu, que foi muito difícil, porque foi um dos momentos de fracasso, não da oficina, mas que eu tinha passado e que eu não estava muito... Mas qual é que era o fracasso? Era as pessoas não verem que estavas a sofrer? Não, o fracasso que eu estou falando do assalto. Não, o assalto em si ok. foi uma questão muito ruim, né? Sim. Mas teve isso da oficina que eu achei muito interessante, porque assim, eu fiquei meio... Mas por que as pessoas estão rindo e tal? E aí depois quando você vai escrever, né? Eu acho que teve um momento de escrita. Eu pensei nisso, é óbvio que as pessoas estão rindo, é hilário. E você perceber isso, sabe? Você se expor e às vezes você olhar para as caras das pessoas quando você se expõe não era exatamente o que você estava imaginando. E tudo bem também, você ver como é que você lida com isso, né? Como é que você sente isso. Se me pedem para exagerar, eu... Exagero. Fácil. Sem muitas dificuldades. Como é que o palhaço está hoje vivo na tua vida? Nossa. Eu acho que o palhaço está nisso, assim. Eu realmente tento trazer ele muito para perto, sabe? Eu acho que o palhaço tá para mim como esse arquétipo, né, da criança interior também é outro arquétipo. Eu acho que o palhaço permite a gente fazer muitas coisas, né? Uhum. A gente pode fazer qualquer coisa sendo palhaço. Então, E o que é que tens feito sendo palhaço? não, isso, assim, de verdade, de tentar estar mais leve, sabe? Nas coisas, assim, nas decisões, nos trabalhos, porque, óbvio, eu disse que eu trabalho com brincar, essas coisas, mas óbvio que eu trabalho, tem todas as outras coisas, né? Tem toda a vida de gente grande que tem que tem que existir. E tem uns momentos difíceis e eu acho que o palhaço, ele meio que me lembra coisas muito importantes, sabe? Sobre o que eu acredito. Uhum. E eu acho que é isso, assim, é rir mais, tá tudo bem, sabe? O fracasso, ok. Caí na rua, um dia desse eu caí na rua, ok, sabe? Eu vou fazer o quê? Eu caí. Inclusive eu caí e foi até um policial que viu, tá tudo bem ou não, tá. Eu continuei deitado, estiquei a perna assim pra ver se tava mesmo tudo bem. Depois eu pensei, meu Deus, em vez de levantar logo, eu fiquei lá deitada no chão. Eu acho que essas coisas, por mais que eu não pense na hora no palhaço, acho que tem muito dele, né? Eu acho que tem muito desse arquétipo, dessa ideia do palhaço. Eu me sinto muito, muito em casa com o mundo do palhaço. Uhum. Um mundo muito, muito familiar, de alguma forma, sabe? Meio estranho assim até, porque é familiar demais, às vezes você fica... É isso, acho que é um mundo... Porquê que é familiar? Ou o que é que te surge que te faz sentir familiar demais? O que é isto? Não, esse familiar demais é porque, assim, às vezes é estranho, né? Uma coisa, por exemplo, nunca tinha colocado o nariz. Sim. E colocar o nariz foi muito bom.
É isso que eu tô falando de familiar demais, sabe? Tipo, foi bom demais. Foi bom demais. Tipo, mas nossa, não só o nariz, mas essa questão de você se sentir familiar com uma coisa que não necessariamente era familiar antes. É estranho, né? Você, como assim? Isso não era minha vida antes. E como é que eu me sinto tão em casa, assim, sabe? Não tô nem falando só da questão do nariz, mas isso do processo todo, do lúdico, né? Da vivência do lúdico todo. Eu acho que é isso. A gente já foi criança, né? Eu acho que o clown, para mim, é muito relacionado com a infância, assim, com a criança. Porque a criança também não tá nem aí. Ela vai fazer um escândalo na rua e ela vai sentar no chão e ela vai fazer um escândalo. E é isso. E se eu pensar assim, quem faria a mesma coisa é o clown, é o palhaço. Sim. Né? Então, eu acho que essa sensação de familiaridade é isso. Assim, é meio que você lembrasse instantaneamente de uma época da sua vida que meio que já passou. E é muito bom ter esse acesso direto, né, a essa criança. Tu agora fizeste-me lembrar que depois de fazer a oficina clown também senti essa... Quando estavas a dizer que tinhas caído e depois de cair ficaste imenso tempo no chão em vez de levantares logo, eu também notei essa diferença em mim de... As coisas aconteciam, enquanto antes o primeiro impulso era esconder, tipo, passar em frente, simplesmente observava. Eu lembro-me de um exemplo em que estava a beber uma bebida, um iced tea, e pingou-me tudo para a blusa. E eu fiquei à vontade, pelo menos 35 segundos, a olhar para a blusa, tipo, como é que esta porcaria aconteceu? Mas por que isso, né? Mas como? Eu acho que é isso. Eu acho que o clown, o lúdico, a criança interior, tudo isso lhe traz sei lá, tá tudo certo, né? Ele traz uma tranquilidade de espírito mesmo, sabe? Que meio que fique claro, porque às vezes eu acho que eu falando pode parecer meio poético demais, porque eu realmente acredito mesmo nisso, mas assim, são em todas as situações. Não é, eu caí, comecei a dançar. Não, eu caí, senti dor, foi ruim, não foi bom. Mas tudo bem também, assim, né? Assim, melou sua blusa. Não era o que você queria que tivesse acontecido, Ficou mas... monótono. É isso, né? Vou fazer o quê também? Eu acho que isso traz uma leveza mesmo, ou não é nem que traga uma leveza, mas traz uma possibilidade de leveza. Como é que é voltar a ter o nariz? E, assim, esse nariz está com um cheirinho de óleo essencial que estava na minha bolsa. Então, além de tudo, é isso, é um lugar confortável. Ainda tem cheiro. Mas eu já usei o nariz na escola uma vez. E foi muito interessante, porque eu fiquei brincando com as crianças na festa de Natal da escola. Acho que eu levei o outro, inclusive, que era mais fácil de tirar pipona. Sim. E aí eu ficava brincando, quando as professoras titulares me olhavam, eu tirava o nariz. E aí as crianças ficavam loucas, porque aí quando elas viravam de frente eu colocava. Mas professora, você está com o nariz? Aí eu tirava. E obviamente que todas as professoras já tinham visto o que era. Mas as crianças ficaram loucas e foi bem interessante, porque eu fiquei Era esse o jogo? sentindo, né, o nariz de novo, assim, e fiz o jogo de novo. Foi bem legal, foi bem bom. Eu tenho aqui algumas frases que normalmente dizemos na oficina clown. Se eu disser, por exemplo, explora lá esse movimento. E também o que dizemos logo é, não há certo nem errado, está tudo ok. Eu lembro muito da Dalila, assim, muito da Dalila. Ela falava muito isso e eu achava bem interessante. E se eu disser, olha para nós, mantém a relação. Gente, eu achava que as pessoas falavam isso porque ela era com a gente, agora vocês falam isso para todo mundo. Acho que manter a relação, olha para nós, é assumir quem se é. Exagera isso. Nossa, eu já gritei muito. Eu queria muito que na rua, assim, tivesse botões de exagera isso, sabe? Que a pessoa pudesse entrar e exagerar e depois sair. Podia ser até uma ação aí do clown, botar assim, em vários lugares da cidade, exagera. Porque exagera isso. Ninguém nunca lhe diz para exagerar, né? Assim, normalmente as pessoas lhe dizem para retrair coisas. E quando eu ouvi exagera isso, eu já estava no lugar, assim, sei lá, a primeira exagera isso, ok. Aí o segundo... Quando você está no terceiro, na mesma atividade, você está num outro lugar que você nunca imaginou chegar, né? E é uma descoberta, assim, acho que exagerar isso para mim é uma grande descoberta sobre você mesmo, sabe? Até onde você vai. Se a minha loucura tivesse uma alcunha, seria... Nossa. Primeiro eu tô precisando entender o termo, depois eu preciso entender a pergunta. Não sei se a minha loucura... Acho que é dança estranha, tem um amigo que me chama assim, dança esquisito.
Dança esquisito? Eu não sei se é esquisito, tem o mesmo termo, é a mesma forma de falar, mas é como se fosse dança estranha. Ok. Ele diz que eu danço estranho quando eu vou para os lugares. Se a tua vida fosse um programa de televisão, como é que se chamaria? Nossa! A necessidade da experiência. Não sei se você já viu aquele filme, O Show de Truman. Ah, Truman Show, sim. Pronto, eu acho que seria um filme, mas meio que daquela forma, sabe? Que é quase um reality show. Eu gosto daquela provocação daquele filme. Ok. Então, um filme que é um reality show, ou um reality show que é um filme, que se chama A Necessidade da Minha Experiência. Eu já não lembro. Também não me da lembro. experiência, não é? Já não lembro, gente. Vocês que ouviram aí, volta um pouquinho. E relembra, porque eu não lembro, vai. Sinto-me amado quando... Quando me amo. Ok, Gabriela. Obrigado. Obrigado por esta conversa. Espero que tenhas divertido. Que tenha sido um momento também para relembrar coisas da Oficina Clown. E relembrar como é que o palhaço está vivo na tua vida. E obrigado. Eu agradeço imenso. Eu imaginava que seria uma entrevista sobre a Oficina Clown. Mas agora, no final, me fez pensar em muitas coisas sobre a minha vida. Ou seja, virou realmente uma entrevista clown, né? Sobre a Oficina Clown. Mas, assim, quase uma vivência, não foi uma entrevista. Foi uma vivência da Oficina Clown. Tô comendo o meu nariz. Agradeço muito. Estás comendo o elástico do teu nariz, sim. Quase desde o início.